eu esqueceria. As nossas amadas crianças de 3 a 7 anos, por favor, podem ir ali com tia Joseni, com tia Kel, em nome de Jesus. Era um momento agora para vocês, totalmente para vocês, tá certo? Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Está quente onde vocês estão? Tá? Aqui onde eu estou, tá. Mas agora não vai ficar mais não, eu estava até suando aqui. Ótimo. Ótimo. Agora esfria aqui no nosso papel. Vou fazer? Eu faço. Faça não. Eu faço. Faça não. É porque quando eu cheguei no início do curso, perguntaram para mim quem iria pregar hoje. Eu disse eu. Só que eu estava só com a blusa social por baixo. Aqui, sem o terno, etc. Mas você não vai pregar isso. Está vestido para pregar. Aí eu disse, falta o quê? Terno. Eu vou botar o terno na hora de inventar a mensagem lá. E vou dizer para ele, fala, paletó. Eu falo, vocês sabem que eu falo, não provoca não que eu falo. Não duvida não, né? Isso é velho, espera. Jeremias capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas, ou cisternas rachadas que não retêm água. Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, em tua presença, Jesus, queremos colocar, Senhor, a vida do pastor em tuas mãos. Deus, pedir, Senhor, que o Senhor use pela tua infinita graça e misericórdia. Deus, que ele venha estar atento, Senhor, e aberto, Senhor, para passar para a tua igreja aquilo, Senhor, que o Senhor quer e que necessitamos ouvir nessa noite. Assim que oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Queridos, eu quero começar fazendo um pequeno questionamento. Quem que está aqui, em sã consciência, trocaria uma mansão, um condomínio de luxo, por um casebre feito de barro? Você trocaria? Você morar numa mansão lá, podendo estar lá no seu conforto. Não, mas eu quero morar agora num casebre de barro, de taipa. Você trocaria? Você trocaria, você tendo as plenas condições, você trocaria um salário de 20 mil reais por um salário de R$1.000? Você trocaria? Não estou perguntando se você trocaria. Se eu ganho 20 por mês, mas agora eu quero ganhar 1.000. Deu a louca na minha cabeça. Eu quero ganhar 1.000. Você trocaria? Quem está aqui que trocaria o seu mega, ultra, luxo, plano de saúde, com tudo incluído, no direito a fazer tudo que você imaginar na sua vida, para ir para o SUS? Rapaz, eu não quero mais. Eu não quero mais o plano, eu quero ir para o SUS. Eu quero ir para o SUS, eu quero ir para a fila do SUS ali. Eu quero procurar atendimento, exame, tudo pelo SUS, eu quero trocar. Você trocaria? É? Não. Na verdade, ninguém trocaria. Aleluia, esse menino é pentecostal. Glória a Deus. Não para de cortar glória e cortar o braço. Está dormindo? Mas o povo de Israel fez isso. Ô glória. Meu Deus do céu. Aleluia. Vou botar você aqui na frente. Vou botar você aqui na frente e você vai contagiar o povo da glória.
Mas o povo de Israel, em sã consciência, fez isso. Trocou o todo-poderoso Deus, a sua presença, a sua glória, todas as suas bênçãos que estavam à disposição deles, para simplesmente viver uma vida sem os prazeres de Deus, sem a alegria do Senhor, sem a bênção de Deus na sua vida. Foi isso que Israel fez. Israel tinha todas as bênçãos da comunhão com o Pai, eles estavam livres de tudo, porém eles trocaram tudo, a provisão de Deus, a certeza de Deus, para simplesmente irem servirem a deuses pagãos, a ídolos, para viver na idolatria. E quando a gente para pensar no que Israel fez, não está muito distante daquilo que a gente vê hoje dentro do povo de Deus, da igreja do Altíssimo, de pessoas que têm trocado Deus, o Todo-Poderoso, glorioso, majestoso, por ídolos. Sejam eles feitos de madeira, sejam eles feitos de barro, ou sejam eles de carne e osso, que é o que muita gente vê hoje. Não é verdade? A gente vive um tempo complexo, um tempo difícil, um tempo onde muitas pessoas ditam as suas vidas, as suas ações, as suas vestimentas por aquilo que os influencers digitais falam, não é verdade? Não, porque tal influencer disse que isso aqui é bom. Ah, mas eu não gosto, mas o influencer disse que é bom, então se é bom, é bom. Se o influencer disse que eu não devo ir ao culto, eu não vou ao culto. Se o influencer disse que eu devo ir ao culto, eu vou. A gente está nesse tempo. A gente está vivendo, infelizmente, essa situação nos dias em que nós estamos. Fazendo a mesma coisa. Trocando o Deus que é eterno pelas coisas que são passageiras. E eu quero tratar com vocês nessa noite, justamente sobre isso. E um tema que nós queremos nos propor a ministrar nessa noite é: seja sábio, aprenda com os erros de Israel. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Seja sábio, aprenda com os erros de Israel. Por quê, pastor? Ser sábio. Porque inteligente. Todo mundo que está aqui, diga amém. Amém. Diga, eu sou inteligente. Eu aprendo com os erros meus. Ficou feia essa frase, não ficou? Horrível, pelo amor de Deus. Eu aprendo com os meus erros. Ó, você que está nos vendo aí pela internet, perdoa, tá? Às vezes eu sou eu mesmo assim, sou meio maluco, tá bom? Mas a grande questão é essa: inteligente aprende com os seus próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Ele vê o que as pessoas que estão próximas a ele estão fazendo de errado, ele diz: epa, eu não vou fazer assim, porque fulano fez assim, 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 aconteceu isso com a vida dele, então eu não vou fazer assim. E quando Deus deixou para nós a palavra escrita, o manual do fabricante para reger a nossa vida, a nossa respiração, as nossas palavras, as nossas ações, Ele deixou justamente para isso, para nos ensinar como fazer e dizer: olha, fez errado, fez errado, fez errado. É só você ler e você vai encontrar os erros das outras pessoas, do povo de Deus, e vai dizer: poxa, ele fez isso e aconteceu isso, então eu não vou fazer isso, para que a mesma coisa que aconteceu com ele não aconteça comigo. Então seja sábio, aprenda com os erros dos outros. Veja o versículo 12, versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 2 de Jeremias, que diz o seguinte: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Meu povo. E quando a gente para pensar, irmãos, nessa realidade do povo judeu lá atrás, e traz para o contexto da igreja de Jesus hoje, você vê as pessoas fazendo absolutamente a mesma coisa. A sociedade que está lá fora, as pessoas que estão lá fora, fora da igreja, longe de Jesus, longe da Bíblia, elas mantêm o seu padrão. Elas não abrem mão do seu padrão, elas mantêm a mesma questão, a mesma coisa. Elas não abrem mão da sua fé. Elas têm a sua religião, elas têm a sua fé, e elas não abrem mão. E quantas das vezes dentro da igreja
nós encontramos pessoas que abrem mão da sua fé, que abrem mão da sua comunhão com Deus, para questões, para coisas totalmente sem noção. Deixam a glória de Deus para viver a glória dos homens. Deixam a presença do Todo-Poderoso para viver na presença de pessoas falhas e finitas. Elas fazem isso porque elas estão simplesmente vivendo o passageiro, vivendo as emoções. Emoção, irmãos, é uma coisa que é hoje, mas amanhã ela é com algo totalmente diferente. Você não acorda feliz todos os dias? Ou acorda? Todo dia você acorda feliz? Não. Tem dia que você acorda triste. Você lembra, poxa, você acorda, caramba, hoje é dia de pagar a fatura do cartão. Aí você, poxa, como eu estou triste. Foi tão bom na hora que eu comprei. Foi tão bom comprar aquela camisa, aquele sapato, aquela bolsa, né? Foi tão bom ir naquele restaurante naquele dia, foi fabuloso, mas a fatura chegou e você vai ficar, cara, não vai ter isso aqui para pagar. Tem dia que você acorda triste. E quantas não são as pessoas que têm trocado a presença, a glória de Deus por situações, por questões tão falhas, tão passageiras? Pastor, por que elas fazem isso? Elas fazem isso por três coisas. A primeira, elas fazem isso porque elas estão mais preocupadas em aumentar a sua conta bancária do que a sua comunhão com o Pai. Veja se a vida de muitas pessoas hoje não é dirigida pelo dinheiro. O que é que eu vou fazer para conseguir mais dinheiro? Ah, mas isso vai me tirar da presença de Deus, isso vai me afastar da presença de Deus. Mas eu vou ter mais dinheiro. Eu tenho uma casa, eu vou ter duas casas. Eu tenho um carro, eu vou ter 3 carros. Eu tinha conta no banco, eu vou ter conta de 4, 5 bancos. Porque elas não estão preocupadas com o que é eterno, elas estão preocupadas com aquilo que é passageiro. Esse tem sido o grande diferencial na vida de muitas pessoas nos dias que nós vivemos. Elas têm saído da presença do Deus Todo-Poderoso e elas têm cavado para si cisternas furadas. Elas têm feito para si cisternas furadas. Você sabe o que é uma cisterna? A maioria, todo mundo que está aqui é nordestino, tem que saber o que é cisterna, não é? Quem não sabe o que é cisterna, levanta a mão aqui para mim ver. Quem não sabe o que é uma cisterna? Não tem vergonha não, você não sabe, levanta a mão assim, que eu vou saber que você não sabe, eu vou dizer para você. Cisterna é algo que é feito de alvenaria, tá certo? De cimento e tijolo, para juntar água. Principalmente em lugares onde existem períodos de seca prolongada. Então qualquer chuvazinha que cai sobre a casa, a água escorre para cá e vai ser levada para a cisterna para que aquela água possa ser utilizada ou para limpeza ou para o próprio consumo humano, depende da situação da cisterna. E Deus diz: o meu povo deixou a minha fonte da água para fazer para si cisternas, e cisternas furadas, cisternas que não juntam nada. Porque quando você abandona a presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso, aquele que é supridor de todas as suas situações, para vivenciar emoções ou situações passageiras, você está cavando para você cisternas rotas, cisternas furadas. Você vai ter hoje, mas ela está furada, amanhã não vai ter nada. Vai se acabar. E na presença de Deus é diferente. Por quê, pastor? Porque na presença de Deus há esperança. A esperança, a renovo, a cura, a paz, a restituição, a restauração. Na presença de Deus, a escudo, a proteção. Na presença de Deus. Então as pessoas abandonam. Segunda coisa, elas abandonam porque elas se preocupam mais em irem bem arrumados ao culto do que cultuar a Deus com o coração sincero. Às vezes, essa é a questão. Quantas vezes alguém diz assim: ah, não vou para o culto hoje não, é porque eu já fui com essa roupa, já fui com essa, já fui com essa, já fui com essa. Todo mundo já me viu. Vou contar para vocês um segredo meu. Eu tenho uma coisa simples. Eu não escolho roupa. Eu abro a porta, a primeira que eu vejo eu pego. Às vezes eu pego a camisa
Aí eu vou lá passar a camisa e a mulher faz, de novo? Eu disse, de novo, como? Peguei agora, fez, sexta-feira tu foi para o culto com essa camisa, e eu pego a camisa cheia. Ela está limpa ainda. Eu posso usar ela ainda. Mas todo mundo já viu você com essa roupa sexta-feira. Ou teve um mês que eu vim uns 4 domingos com a mesma blusa. E ela disse, a farda? Eu disse, qual o problema? Ou então, teve um tempo na minha vida, hoje eu acho que isso não acontece mais não, porque eu tenho prestado mais atenção. Mas eu tinha 6 camisas iguais. Todas azuis, não era? Mesma cor, mesma camisa, mesmo fabricante. Aí eu disse, isso aqui é nova, mas não era, isso é nova, eu comprei, a gente comprou igual, e é igual, né? Estava lá. Eu não me ligo muito nisso. Tem gente que se liga nisso demais. Não é verdade? Tem gente que não vem, porque já me viram com essa roupa, que já vão falar. Irmão, preste atenção no que eu quero dizer. O que você vem fazendo no culto? Você vem adorar a Deus? Ou você vem se mostrar para as pessoas? Você vem aqui para cultuar a Deus, para dar a Deus o seu melhor louvor, a sua melhor adoração? Ou você vem aqui para que os outros escutem a sua canção? Para que os outros escutem a sua adoração? Para que você vem aqui? Por isso muitas pessoas abandonam a presença de Deus, porque elas estão preocupadas em fazer para que os outros vejam, não fazer para Deus. Quando nós nos reunimos na casa do Senhor, nós nos reunimos para prestar culto a Deus, para dar a Deus a nossa adoração, para venerar a presença do Altíssimo, para bendizê-lo, junto com o meu irmão que está do meu lado, que está precisando muitas das vezes de alguém que esteja adorando e transborde em graça e misericórdia sobre a vida dele, ou sobre a vida dela. Mas não para que ela veja minha roupa. Agora vou lhe dizer uma coisa. Pastor, eu me visto bem, então eu não sou humilde. Isso é do diabo, irmão. Porque humildade tem nada a ver com roupa. Eu conheço muita gente por aí que chega na igreja com um sapato furado, com uma camisa furada, e diz que é humilde, mas tem um coração soberbo que nem um Satanás ganha dele ou dela. Porque humildade não é uma roupa furada. Humildade não é uma roupa rasgada ou mal passada. Humildade é ter um coração quebrantado na presença de Deus. Humildade é você conhecer, como eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas você conversa, fala e hora nenhuma ela fala do dinheiro que tem. Humildade é diferente. Então se você vem à casa do Senhor, venha adorá-lo, venha engrandecê-lo, eu duvido que você vá para uma entrevista de emprego com a roupa furada. Duvido. Por que você duvida, pastor? Porque a primeira pessoa que elas vão dispensar é você. Mas esse aí não liga com nada não. A gente vai contratar, ele vai queimar sim. Venha prestar culto. Venha adorar. Terceiro, porque as pessoas acham mais interessante buscar a prosperidade terrena do que a prosperidade espiritual. Prosperidade terrena, roupas boas, sapatos bons. Você chega numa loja, aquele tênis de R$1.500. Meu Deus! Você diz assim, eu daria, muita gente que compra. Não é? Tem. Ano passado eu estava eu fui com o Jonathan, ele foi comprar a lembrancinha do amigo secreto dele da liderança, e a gente passou na frente de uma loja lá no shopping, aí tinha lá uma caneta de R$8.000. A Jonathan disse, eu vou vender minha moto e dividir o restante da caneta em 10 vezes. Dava para comprar 2 motos da de Jonathan. 8.000 conto numa caneta, eu disse, eu com a caneta dessa eu não escrevia. Você já imaginou? A tinta dela é muito cara para repor. Mas já diz a minha esposa, se tem para vender, tem quem compra. Mas a grande questão né meu filho? Mas a grande questão qual é, pastor? É que as pessoas são mais preocupadas com aquilo que é terreno, com aquilo que é passageiro, do que eles estarem preocupadas com a prosperidade espiritual. Não existe coisa melhor, bênção melhor, irmãos, do que você se deleitar na presença do Senhor.
de você engrandecer, exaltar, bendizer a Deus pelo que Ele é, pela sua bondade, sabe? E aí o Senhor ministrar sobre a sua vida, e você ter paz, e você ter alegria, e você ter felicidade, e você dizer, caramba, as lutas são grandes, mas o meu Deus é maior. Às vezes a gente está tão centrado naquilo que é terreno, irmãos, que a gente chora. Porque fazem 3 anos que tem uma palavra que faz parte do povo brasileiro, que é imensa, crise. Né? Crise, você só escuta falar? É crise, é crise, é crise, é crise, é crise. Você já tomou posse da crise. Ela é sua amiga. Você chega em casa para poder fazer, entra crise. De manhã você acorda sua crise, vamos crise. Vamos tomar café, é crise. Ah, eu não vou comer pão com queijo não, porque é crise, está aqui, crise se comeu o queijo. Que é crise, só fala da crise. E eu achei interessante ontem a pastora que esteve ministrando aqui para a liderança, ela disse, chegaram para mim no meu consultório e disseram, e a crise chegou aqui, ela fez crise, não entra no meu consultório não, eu quero papo com ela não. E muitas das vezes você fica centrado só no problema e esquece que você serve ao Deus que tem solução para tudo. Muitas pessoas estão preocupadas dizendo que o problema, a crise, vai fazer elas decaírem cada vez mais, que outros estão ganhando muito dinheiro na crise. Porque estão enxergando a crise como uma oportunidade de crescimento. Sabe, rapaz, eu vou aqui, ó. Sabe aquela história do cidadão, da empresa que contratou 2 vendedores e mandou os 2 para a Índia? E quando chegou lá, um ligou para a empresa e disse, olha, cancela aí o projeto de expansão, a empresa de sapato, cancela o projeto de expansão aqui para a Índia, porque aqui ninguém usa sapato. Então não vai vender nada aqui. Depois que ele desligou, o outro ligou para lá e disse, rapaz, olha, triplica a ideia aqui da expansão na Índia, porque ninguém usa sapato, a gente vai vender sapato aqui para todo mundo, vai ser um negócio, vai ser show, vai estourar. Porque ele olhou e disse, não, aqui todo mundo vai precisando de sapato. O outro disse que ninguém ia usar. Muitas das vezes você está olhando para o problema e não tem solução, não vai ter jeito, não vai resolver, não vai resolver, não vai resolver. E Deus tem solução para os seus problemas. Muitas vezes você está preocupado só em ter, e esquece que o que você tem fim, se acaba. Porque é material. Tudo isso se acaba. Você pode chegar numa loja e comprar um sapato de R$1.500. E se você usar todos os dias, ele vai acontecer o que com ele? Vai se acabar. Por quê, pastor? Porque ele é finito, ele se acaba. Mas se você dobrar seus joelhos todas as manhãs, querendo ou não, sabe? Dizer, Senhor, eu preciso de força para vencer. Eu preciso de força para continuar. Eu preciso de força para permanecer na Tua presença. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso que o Senhor me auxilie, o Senhor me dê sabedoria para vencer as minhas lutas, as minhas tribulações. Você vai conseguir. Israel deixou, porque ele estava preocupado com os homens, ele estava preocupado com o que era material, ele estava preocupado consigo mesmo. Por isso as pessoas abandonam a presença de Deus. Abandonam por conta disso. Paulo vai falar aos Coríntios, abre a sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10. A partir do versículo 1. Todos acharam? Que diz o seguinte: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, pois todos bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles,
Por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram, que não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o meu povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Paulo pega o que aconteceu com Israel e diz: aconteceu isso, para ser exemplo. Não façam como eles, não sejam murmuradores, não sejam idólatras. Não busquem as coisas ruins, não busquem as coisas más. Façam a diferença. Vejam, irmãos, os erros de Israel e não façam iguais. Não façam a mesma coisa. Veja como eles viviam e façam diferente. É para isso que nós estamos aqui. Para amadurecer na fé. Para crescer na fé, para ser exemplo daqueles que estão começando na fé, para ser exemplo daqueles que ainda não alcançaram a fé. Nós temos que buscar a Deus, fazer a presença de Deus de uma forma tão gloriosa na nossa vida, que as pessoas serão atraídas não a nós, mas a Deus. São esses os tempos que nós vivemos. Não fazer igual, não cometer os mesmos erros e buscar fazer a diferença para que Deus seja adorado, para que Deus seja glorificado. Pastor, e como é que eu posso fazer diferente do povo de Israel? Como é que eu posso fazer diferente deles que abandonaram a fonte e foram fazer para si cisternas furadas, que não retinham nada, que não guardavam nada? Primeira coisa que eu tenho que fazer para permanecer firme, para permanecer fiel à presença do Altíssimo: alimentar-se, alimentar a minha alma, alimentar a sua alma com os louvores ao Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 63, versículos 4 e 5. Todos acharam? Assim cumpre-me, bendizeste enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos meus lábios a minha boca te louva ou te louvará. Continuamente. Tudo que você tem está aqui, o banquete, os meus lábios vão expressar. Ah, pastor, mas é tão pouco que eu tenho, é arroz e feijão. Mas sabe quando você pega aquele feijão maravilhoso, glorioso? Sabe aquela pessoa que faz um feijão que você não sabe explicar? A mãe do meu pai fazia um feijão que ninguém sabia explicar o que ela colocar dentro. Quando você olhava, estava lá, tudo normal. Você não explica. Como diz Jonathan, o melhor feijão que ele já comeu na vida é o da avó dele, que mora nessa festa.
E você perguntar o que é que tem diferente no feijão da minha sogra, você vai dizer, não tem nada de diferente lá. Nada, pastor, nada. Eu não sei o que é. A minha avó fazia um bife lá na casa dela com um molho que eu parava assim para olhar. Até hoje a minha esposa tenta fazer igual e não consegue. Não sei o que se coloca. Ela morreu e não contou um segredo. Mas você já parou para ver como é que você tem louvado ao Senhor? Como é que você tem expressado a Deus os louvores a Ele, engrandecendo a Ele, bendizendo ao nome dEle, dito a Ele o quanto Ele é bom. Pastor, mas está difícil, mas diga aí que Deus vai continuar sendo bom. Porque não são os seus problemas, as suas lutas que vai fazer com que Deus deixe de ser bom. Porque mesmo quando o povo de Israel estava no cativeiro, Deus continuava sendo bom. Não serão as suas lutas que vai fazer com que Deus deixe de ser bom. Jesus diz no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O salmista vai dizer ainda no Salmo 143, versículo 6, estendo as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Você já foi numa terra, num lugar onde passou muito tempo sem chover e de repente começa a chover? E parece que quanto mais a água cai, mais enxuta a terra vai ficando. Vai demorar muito tempo até que ela possa transbordar, para que ela possa se encharcar com aquela água. Como é que você tem tido sede de Deus? Os dias estão quentes, sim ou não? Você tem tomado muita água? Tem? Tomado muita água? Já tomou água hoje, Jéssica? Você toma água, e parece que quanto mais você toma, mais cedo você está, não é? Fantástico isso. Você tem sido assim em relação a Deus? Em relação à presença de Deus? Buscado, Senhor, e quanto mais você busca, mais você quer, ou você já, não, Deus já está bom, aqui está bom, já busquei até aqui, então eu não preciso buscar mais, acabou-se. Não pode. Por quê, pastor? Porque quanto mais você desfruta da presença de Deus, mais Deus tem para lhe dar, mais Deus tem para fazer. O salmista vai dizer ainda no Salmo 63, versículo 1, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, aonde não há água. Você já parou para pensar nesse sentimento? Como o salmista tinha sede da presença de Deus? O salmista não tinha sede, não era daquilo que era passageiro, ele tinha sede da presença do Todo-Poderoso. Olhe para os erros de Israel, não faça igual. Sabe, irmãos, eu paro às vezes para pensar e fico olhando certas situações, certas questões que eu digo, meu Deus, por que será isso? Ah, pastor, eu não vim para o culto de oração porque eu estava cansado. Aí às vezes eu olho e digo, caramba, mas o irmão fulano também trabalhou o dia todo, a irmã fulano, a irmã ciclano, todo mundo aqui trabalhou o dia todo. Ah, aquele jovem ali passou o dia todinho na escola. Estava cansado igual a você, mas veio para o culto, veio orar. Veio na sexta-feira, veio aprender a palavra. Veio, mesmo cansado. Às vezes tem irmão que chega aqui no culto, na terça ou na sexta, sabe? Às vezes até no domingo, aí encosta na cadeira e dá uma... Ainda consegue puxar um ronco, não sei como consegue dormir sentado. Não consigo, irmão. Eu, sinceramente, sou sincero a dizer para vocês. Eu enfrentei uma viagem uma vez aqui para o Rio de Janeiro. Foram 2 noites que eu não dormi. Fui e vim. Fui para Fortaleza e voltei de Fortaleza. E o pastor que estava do meu lado dormia que roncava. Eu dizia, af, fica a baba descia. Mas consegue dormir sentado? Eu não consigo. Sinceramente. Quando eu vim do Rio de Janeiro, de ônibus, sentou um jovem do meu lado e fez, eita, 2 noites sem dormir. Eu disse, você não dorme? Eu não consigo de jeito nenhum. Foi o motorista começar a manobrar dentro da rodoviária. Imagina se dormisse.
O cara dormiu até com a pessoa. E eu não dormi porque ele roncava. Eu disse, acho que eu vou dormir aqui. E o cara roncava mais que tudo. Sabe? Sede de Deus. Sede da presença de Deus. Buscá-lo, sabe? Eu estou cansado, mas eu vou à igreja. Eu estou cansado, mas Deus abriu a porta de emprego para mim, eu vou lá celebrar Ele, porque Ele me deu esse emprego. Eu vou celebrar a Ele. Sabe? Às vezes você diz, eu não vou porque eu não vou com a cara do diácono, porque da diaconisa, porque o evangelista, porque o ministro de louvor, a ministra de louvor, o pastor. Meu irmão, você está vindo adorar quem, pelo amor de Deus? Diga para mim quem você está vindo adorar. Porque eu aprendi que eu vim à casa do Senhor para adorar a Deus. E Ele vai usar canais para ministrar o louvor, para ministrar a palavra, sabe? Para me receber na porta da igreja, com amor, com alegria. Glória a Deus por isso. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele não escolheu pessoas perfeitas. Você já imaginou, irmão, se Deus só escolhesse pessoas perfeitas? Na igreja só ia ter flamenguista. Está repreendido. Está vendo como poucas pessoas disseram ignoraram? Porque a maioria é perfeita. Brincadeira, irmão, tá? Mas Ele não escolheu pessoas perfeitas, Ele olhou para você. Olha aí para essa pessoa que está ao seu lado dele, Ele olhou para você. Ele olhou para você. Sim, diga assim, com suas limitações, sabe, com as suas falhas. Mas Ele disse, eu amo você. Agora diga com voz, Ele valorizou você. Pronto. Ninguém me valoriza, não. Ninguém não. Jesus me valoriza. Aleluia. Ninguém me ama, ninguém não. Jesus lhe ama. Acabou-se. Então você vem ao culto adorar aquele que valoriza você e aquele que ama você. Simples assim. Amém? E ainda mais, irmãos. Cuidar dos nossos pensamentos. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 63, ainda, no verso 6. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você fez dessa forma? Salmo 63, verso 6. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Ou quando me deito, me lembro de ti e penso em ti durante a vigília da noite. Quando foi a última vez que você chegou em casa, deitou na sua cama e em vez de pensar nas contas que você tinha no outro dia, na sala de aula que você ia enfrentar no outro dia, seja como aluno, seja como professor, no trabalho, no seu trabalho, sabe? Na reunião que você ia, no outro dia você parou, eu vou somente me lembrar da presença de Deus. Eu vou somente me lembrar de que Ele é Deus, de que Ele é glorioso, de que Ele é majestoso, de que Ele é bondoso. Quando foi uma vez que você fez isso? A gente tem esquecido de Deus. Essa semana eu estava em casa, mais ou menos umas 2h30 da manhã, quando o Senhor me acordou. E eu fiquei lá no meu cantinho, conversando com Ele, meditando na graça dEle, na bondade dEle. E foi um papo tão maravilhoso, sabe? Não teve nada de espetacular, irmãos. Não teve um anjo, não teve uma luz incandescente. O meu quarto não foi tomado pela glória do Altíssimo, aquela coisa assim, eu flutuei. Não. Teve uma conversa franca. E foi uma conversa tão maravilhosa, tão gloriosa, que eu acordei 2h30 da manhã. E quando eu pensei que não, o despertador fez... Já era 4h30. Eu não vi o tempo passar. Ou eu fui teletransportado.
Da minha cama para a minha própria cama, só que no outro tempo mais à frente. Essa ficção, cara. Coisa de doido. Mas foi lá uma conversa sobre situações. Que situações, pastor? Minhas situações, minhas dúvidas, meus questionamentos, minhas petições. Mas quando for, mas você dedicou seu tempo a isso. Isso tem que ter ficado de lado, irmãos. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Pois onde estiver, versículo 21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Às vezes o nosso tesouro não é Deus, não é a presença dele, é muitas coisas. Às vezes o seu tesouro são as pessoas que causam problema na sua vida, ou são seus problemas, ou são suas contas, são suas dúvidas, ou são suas necessidades. E o seu coração está totalmente dedicado a isso. O povo de Israel abandonou Deus porque o coração deles não estava em Deus. Esses dias eu perguntei a um jovem que tinha se afastado, eu perguntei para ele, que mal? É a minha pergunta de padrão, né? Que mal Jesus lhe fez? Não, pastor, Jesus não me fez mal nenhum. Por que você se afastou logo dele? Por que você abandonou logo a presença dele? Sabe? E esse é o ponto. Você já sabe. Busque, adore, louve, engrandeça, exalte, bendiga, glorifique a Ele, pois Ele é digno. Irmãos, quem levou os pecados sobre si, os seus pecados, os meus pecados, quem foi? Foi Jesus. Quem apanhou no seu lugar, quem foi? Foi Jesus. Quem carregou a cruz que era sua? Foi Jesus. Quem foi crucificado na cruz? Foi Jesus. Quem morreu? Foi Jesus. Quem ressuscitou no terceiro dia? Foi Jesus. Então o motivo de você estar aqui é quem? Jesus. O motivo de você perdoar aquele que lhe ofendeu é quem? É Jesus. O motivo de você celebrar a Ele em meio às lutas é quem? É Jesus. O motivo de você ter paz é quem? É Jesus. Viva para Jesus. E você não cometerá os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. E você desfrutará de todas as benesses, de todas as bênçãos que o Senhor tem para você. Quando você se comportar de maneira de adoração, de louvor, de engrandecimento a Ele. Viva, irmãos, o Evangelho pleno. Um Evangelho de graça, de amor, de misericórdia. Um Evangelho de poder, de cura, de transformação. Tudo isso está no Evangelho. E as lutas também. Mas a presença também. E a presença sempre será maior do que as lutas. E a glória sempre será maior do que as lutas. E o renovo sempre será maior do que as lutas. E a restauração sempre será maior do que as lutas. E a proteção sempre será maior do que as lutas. Jesus Cristo não prometeu vida fácil a ninguém. Ele prometeu que estaria do lado sempre. Ele prometeu que você não estaria sozinho nunca. Isso Ele prometeu. Vida fácil? Não. Ele disse que teríamos lutas. Ele disse que teríamos aflições. Mas Ele disse, se teu inimigo tiver sede, dai a ele de beber. Se teu inimigo tiver fome, dai a ele de comer. Aquele que te ofendeu, perdoe. Aquele que te persegue, ore abençoando. Foi isso que Ele ensinou. É isso que o Evangelho é, irmãos, de verdade, de fato. Não uma coisa maluca que muitos têm oferecido por aí. Ame ao Senhor. Celebre ao Senhor. Veja os erros e faça diferente. Não faça igual. Veja, procure saber por que caiu. Pastor, por que Davi caiu? Davi caiu porque existia um tempo de guerra, onde os reis iam à guerra e Davi ficou em casa.
se achando, eu não preciso ir para a luta porque eu tenho quem lute por mim. Aquele crente 6 horas, irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Você está num tempo de lutar, não de parar, então lute. Não pare, lute, persevere, vá adiante. Você vai vencer. Quando foi a última vez que você fez um jejum, quando foi a última vez que você fez uma consagração, quando foi a última vez que você dedicou tempo à oração, à palavra, quando foi? Quando foi a última vez que você veio a um culto para prestar culto a Deus? Porque às vezes as pessoas vêm a um culto, mas não me senti bem. O louvor não foi impactante, o louvor não me quebrantou. A palavra, não sei, essa palavra não... E eu, cara, você vai fazer o que na igreja? Porque as pessoas vêm à igreja hoje, elas vêm buscar de Deus. Mas nós deveríamos vir à igreja para dar a Deus, para prestar culto a Deus, para reverenciar a palavra de Deus, para a Deus dizermos como o Senhor é bom, para sermos gratos a Deus. Faça isso. Feche os seus olhos nessa noite. Seja sábio, seja sábio. Faça a diferença. Antes de orar com a igreja, existe alguém que está nesse lugar, que quer ser uma pessoa sábia, que se afastou da presença do Todo-Poderoso, ou que hoje quer tomar uma decisão de entregar a sua vida a Ele, de aceitar o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. É a coisa mais simples que tem. É confessar a Cristo diante dos homens, diante da sua igreja. E se é nessa noite você que está nos visitando, você almeja tomar essa decisão de entregar a sua vida à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, aonde você estiver, você pode levantar uma de suas mãos, bem simples, como um sinal de que você quer entregar a sua vida a Jesus e que você quer aceitar o sacrifício que Jesus fez por você. E nós vamos orar pela sua vida, confirmando diante da igreja do Senhor e dele a sua decisão. Existe alguém nesse lugar que quer entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Existe uma segunda pessoa nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Pastor, eu quero. Pastor, eu me afastei, eu quero voltar. Eu quero voltar de verdade. Eu quero voltar de fato, para celebrar a Ele. Existe uma segunda pessoa nessa noite que quer tomar essa decisão. Eu quero, pastor. Levante uma mão. Simples. Jesus foi levantado numa cruz por você. Qual é o problema de você levantar uma mão? Eu tenho vergonha. Jesus não teve vergonha de você, mas Ele demonstrou o quanto Ele lhe amava, o quanto você é importante para Ele. Existe uma segunda pessoa nessa noite, eu quero. É só você levantar uma mão. Não importa, pastor, mas os meus pecados. Ele ama você. Ele perdoa seus pecados, Ele muda a sua vida, Ele muda a sua história. Existe uma segunda pessoa nessa noite, em nome de Jesus. Fica de pé, igreja do Senhor. Continua ainda de pé com seus olhos fechados. Existe uma segunda pessoa nessa noite? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Existe mais alguém no nome de Jesus? A igreja está orando por você. Está orando pela sua vida, para que você seja liberto das cadeias que tem lhe amarrado, que tem lhe prendido. Existe nessa noite uma segunda pessoa, em nome de Jesus? Se não tem, saia desse lugar nessa noite, ciente que Jesus ama você, que você é importante. As portas da graça, elas estão abertas, mas chegará um dia que nem eu sei, nem ninguém sabe, que elas irão ser fechadas e mais ninguém poderá abri-las. Saiba disso. Não deixe para amanhã, pois amanhã pode ser muito tarde. Aplauda o Senhor nessa noite de hoje. Aplauda
Amém? Amém. É interessante se fosse um começo de Lula, ninguém ia falar de aplaudir, de Bolsonaro, ninguém ia falar de aplaudir, né? Ah, eu sou político preferido, eu falaria aplaudindo aqui. Estenda sua mão para cá. Aqui está a Amanda. Essa jovem que estava afastada, mas que está voltando hoje para os braços do Pai. O Pai é bom? Amém. Então não deixa Ele nunca. Amém? Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós concordamos com a oração de Amanda. Deus amado, que essa oração tenha vindo do íntimo do coração dela. E que a partir de hoje seja um marco, haja uma mudança na vida de Amanda completamente. Onde o Senhor será entronizado para ti, para a tua glória, para o teu louvor. E que o Senhor use ela como teu instrumento para abençoar outras vidas, meu Pai. No nome de Jesus. Amém. E como é que a gente faz? Seja bem-vindo à família de Deus. Aplauda o Senhor. Feche seus olhos. O convite para você: seja sábio. Seja sábio. Olhe para os erros e não faça igual. Faça diferente. Porque quando você faz diferente, quando você se firma na presença do Todo-Poderoso, você desfruta do melhor de Deus. Senhor, aqui está teu povo, a tua igreja. Nós lemos a tua palavra, nós meditamos na tua palavra. Pai, nós rogamos ao Senhor que o teu povo seja sábio, que o teu povo não te abandone, que o teu povo não vá para o pecado, que o teu povo não vá, Deus amado, por caminhos que são caminhos tortuosos, por sentimentos que não levam a nada e que não produzem, que não edificam, Senhor, mas que causam destruição. Mas que o teu povo possa permanecer na fé, permanecer vivo, te adorando, te louvando, te engrandecendo, te bendizendo, te glorificando, pois só o Senhor é bom, e só na tua presença há paz, e só na tua presença há alegria, Senhor. Deus, nós oramos essa noite, e nós pedimos ao Senhor que se cumpra na vida da tua igreja a tua palavra, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. A igreja diz: Amém. Jesus é bom? Amém. Aleluia. Sente um instante.